Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois hoje eu vou falar sobre o que se conhece popularmente como fenômenos espíritas. Mas antes de iniciar propriamente dito o nosso assunto, me permitam esclarecer para aquelas pessoas que não conhecem o espiritismo, digamos assim, de forma mais aprofundada, que o espiritismo, a doutrina espírita trazida pelos espíritos através de Allan Kardec, é uma composição de natureza tríplice, ou seja, abrange três aspectos, que são eles: filosofia, ciência e religião. O espiritismo é uma filosofia porque é uma doutrina voltada para o aperfeiçoamento moral do ser humano. Porém, entre a filosofia espírita e outras doutrinas filosóficas, existe um abismo muito grande, uma diferença muito grande, que é a de que o espiritismo se utiliza de um método racional, ou seja, a lógica e racionalidade vêm em primeiro lugar. Por outro lado, ele também é considerado uma ciência, porque na verdade ele foi criado como uma ciência, ele foi trazido como uma ciência, porque tem por objeto de seus estudos o elemento espiritual, ou seja, aquilo que tem por trás daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. O elemento espiritual nós costumamos chamar de espírito. E é uma ciência cujo fim é a demonstração da existência da alma e sua imortalidade, através da comunicação com aqueles a quem nós, de forma até equivocada, chamamos de mortos. Quando que na verdade eles estão tão vivos, ou talvez até mais vivos do que nós. E é também uma religião, para finalizar essa triplicidade espírita, mas não uma religião como as religiões tradicionais que conhecemos, com rituais, dogmas, castas sacerdotais, cerimônias, misticismo e privilégios e práticas exteriores de adoração, mas sim é uma religião no seu sentido filosófico de comunhão de pensamentos e sentimentos que liga os homens ao ser superior de uma única vertente, que é fazer o bem e a caridade. Feito esse pequeno introito, vamos agora entrar no nosso assunto propriamente dito, que são, o assunto que eu me propus a falar hoje, são os fenômenos espirituais. E para início de conversa, é necessário se fazer uma distinção entre mediunidade e espiritismo. Na verdade, que uma coisa é uma coisa
e outra coisa é outra coisa. Ou seja, são duas coisas completamente distintas. São distintas porque temos médiuns e fenômenos mediúnicos em todas as situações e em todos os tempos da história humana, seja nos templos ou fora deles, e mesmo nos meios ateus, inclusive. Se você ler a Bíblia com atenção e sem o fanatismo religioso, vai perceber lá, naquelas páginas narradas, inúmeros fenômenos mediúnicos, a começar no Velho Testamento com Moisés, passando pelos profetas e chegando a Jesus e os seus apóstolos. Outra coisa importante, antes de iniciar, volto a dizer, propriamente dito, o nosso assunto de hoje, é dizer que tudo no universo possui uma vibração que envolve o mundo físico e espiritual. E sempre que essas vibrações se equilibram, digamos assim, entre os dois mundos, o visível e o invisível, ocorrem algumas ligações com maior ou menor intensidade, possibilitando assim a comunicação entre os seus habitantes, encarnados e desencarnados, através de uma coisa chamada mediunidade. E o primeiro sintoma ou característica da mediunidade é a sensibilidade individual com relação a vibrações do outro plano, do plano espiritual. Geralmente, essa sensibilidade se desenvolve e se intensifica aos poucos, apresentando dessa forma, desculpe a redundância, formas variadas, digamos, perturbações psíquicas e físicas. O grau de sensibilidade do médium é o fator determinante do seu valor mediúnico e de sua natureza. É muito importante lembrar que nós fizemos parte de um planeta inferior e muito denso, composto de seres ainda pouco desenvolvidos, principalmente no aspecto moral. E os médiuns não são exceção, o que faz com que, de certo grau de comunicação dos médiuns com o universo invisível, também possa ser considerado denso e até mesmo grosseiro. Isso ocorre principalmente porque a energia entre os dois mundos é muito diferente. Pois que, enquanto a Terra possui uma energia mais grosseira, mais densa, como eu disse antes, o mundo invisível, por sua vez, possui uma energia mais etérea, mais imaterial. Bom, agora sim, feitas essas ressalvas, agora e definitivamente sim, vamos falar sobre o nosso assunto de hoje. E para iniciar, vou começar falando sobre o fenômeno mediúnico mais comum e também mais difundido, que é a psicografia. A psicografia, para quem não sabe, eu acredito que devem ser poucas pessoas que nunca tenham ouvido falar em psicografia, é a mediunidade pela qual os espíritos influenciam a pessoa, fazendo com que ela escreva. A psicografia é considerada a mediunidade, digamos, mais simples a ser desenvolvida, porque o mecanismo de sintonia entre o plano espiritual e o trabalhador ou trabalhadora é facilitado pelo processo natural da escrita. Mas como é que isso acontece? Bem, isso depende de
cada médium. Mas antes disso, permitam eu dizer que a psicografia não é um dom, vejam bem, não é um dom dado a alguém como se esse alguém fosse um privilegiado, um protegido de Deus, um protegido dos espíritos superiores. Claro que não. Aliás, muito pelo contrário. Pois psicografia é uma faculdade mediúnica que pode e deve ser, em primeiro lugar, estudada, em segundo lugar, entendida e, em terceiro, aí sim, praticada, sempre no sentido de fazer uma caridade. Quem possui uma mediunidade mais aflorada, digamos, mais acentuada, não pode esquecer nunca de que a mediunidade, seja ela qual for, é uma responsabilidade, é um compromisso de quem a possui para com a espiritualidade superior. Infelizmente, repito, infelizmente, muitos médiuns dispensam os estudos esclarecedores, e preparatórios para a atividade mediúnica, julgando-se dotados de qualidades que os colocam acima das criaturas, esquecendo-se de que não é a mediunidade que os distingue, mas sim o que eles fazem da mediunidade que eles possuem. Exatamente por isso que eu falei antes que o médium deve conhecer a mediunidade e desenvolvê-la, educá-la, buscando educar-se moralmente, no intuito de servir de instrumento mais efetivo aos espíritos superiores, antes de arrojarem-se aos trabalhos mediúnicos que exigem autocontrole e concentração, características estas adquiridas somente com o tempo e com a experiência. Dito isso, voltemos à psicografia para dizer que existem 3 tipos de médiuns psicógrafos, que são os mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um deles, rapidamente. Vou falar sobre cada um deles para mostrar como que acontece a psicografia com cada um desses médiuns. Então vamos lá. Médiuns mecânicos são aqueles em que o espírito comunicante atua diretamente sobre a mão do médium, impulsionando a mão do médium, independente da vontade dele, do médium. Ele fica sem consciência do que está escrevendo. Ou seja, ele escreve, mas não sabe o que está escrevendo. Porque o movimento da mão independe da vontade dele. É como se o espírito pegasse na mão do médium e a movimentasse ao seu bel prazer. Na verdade, o movimento da mão do médium é impulsionado não propriamente pela mão, entre aspas, do espírito, e sim pela sua vontade, partida do, entre aspas, também, cérebro do espírito. Há alguns médiuns mecânicos que conseguem, inclusive, escrever com as 2 mãos e de trás para frente, também sem nenhuma consciência do que estão escrevendo. Quando eles escrevem com as 2 mãos, é porque são 2 espíritos que estão se comunicando simultaneamente. O mais conhecido, mais famoso de todos, Chico Xavier, era um médium mecânico.
ou seja, não sabia, escrevia, mas não sabia o que estava escrevendo, só tomava conhecimento depois da escrita pronta. Eu só não sei informar se ele chegou a escrever com as duas mãos simultaneamente. Eu confesso que eu pesquisei, mas não encontrei nada sobre essa particularidade do Chico. O outro tipo de médium, psicógrafo, é o médium intuitivo. Esses médiums são, na sua grande maioria de médiums, são os que mais comumente a gente vê praticar a mediunidade psicográfica. Nos médiums intuitivos, os espíritos não atuam diretamente na mão deles, e sim sobre o espírito do médium para lhe transmitir as suas ideias. De posse das ideias do espírito, o médium se expressa, constrói e traduz para o papel a ideia do espírito de acordo com as suas condições do médium, intelectuais e morais. Neste caso, o médium funciona como, digamos, um intérprete do espírito comunicante, tendo consciência do que o espírito deseja escrever, ou seja, a clareza da mensagem do espírito vai depender muito particularmente do médium. E finalmente o médium semimecânico é outra qualidade, outro tipo, digamos assim, não qualidade, outro tipo de médium psicógrafo. Esse médium, o semimecânico, é aquele que sente um impulso dado na sua mão, mas ao mesmo tempo, ao contrário do mecânico, que não tem consciência do que escreve, o semimecânico, tem consciência daquilo que está escrevendo à medida que as palavras vão se formando. Dito isso sobre a psicografia, agora vou falar um pouquinho sobre psicofonia, que é a mensagem transmitida pelos espíritos através da voz do médium, ou seja, o espírito se utiliza dos órgãos do chamado aparelho fonador do médium, que são os órgãos pelos quais todos nós, nos utilizamos para falar, e os espíritos, por sua vez, se utilizam também desses órgãos para transmitir as suas mensagens. Assim como na psicografia, eles se utilizam da mão do médium. Neste caso, eles se utilizam do aparelho fonador do médium. E neste caso, de médiums psicofônicos, existem dois tipos de médiums psicofônicos. Os conscientes, que são aqueles em que os médiums, têm consciência do que estão falando, e os médiums inconscientes já são aqueles que traduzem a mensagem sem ter consciência do que dizem, acontecendo que frequentemente pessoas de inteligência reduzida e até mesmo iletradas se expressam com tamanha eloquência e tratam mesmo com grande profundidade e fundamentação de questões sobre as quais, quando fora do transe mediúnico, seriam reconhecidamente incapazes de dizer coisas, por serem essas coisas completamente fora das suas ideias habituais, dos seus conhecimentos e até mesmo fora do alcance da sua inteligência. Gente, esse é um assunto, fenômenos espírita, muito vasto e que não daria tempo para eu abordá-lo de forma mais ampla, mais abrangente, mais minuciosa, até porque o tempo em televisão é curto e medido. Por isso que trouxe aqui, digamos assim, os fenômenos mais conhecidos, e mais corriqueiros,
E mesmo assim, de maneira bem resumida e objetiva. Mas eu confesso, espero ter contribuído um pouquinho que seja, pelo menos, para que você que está me assistindo e tem interesse nesse assunto e que é espírita ou simpatizante do espiritismo, ou que simplesmente vai na casa espírita tomar um passe, entenda como se promovem, como acontecem esses fenômenos que os nossos sentidos não percebem. O espiritismo é algo novo, se comparado, logicamente, a outras correntes religiosas, algumas até milenares, mas graças a ele, ao espiritismo, que hoje nós conseguimos entender como funciona aquilo que os nossos 5 sentidos não percebem. E encerrando, quero dizer que tudo nos planos de Deus, tudo, absolutamente tudo, vem a seu tempo e nos momentos certos para o nosso crescimento, enquanto espíritos imortais que somos todos nós. E exatamente nos momentos certos, através dos nossos sentidos e da nossa inteligência, Deus nos permitiu descobrir os instrumentos para descobrirmos outros 3 mundos, digamos assim. Pois foi assim com a invenção do telescópio que o homem conseguiu descobrir o mundo dos infinitamente grandes, como os planetas e outros milhões de astros que orbitam, digamos assim, ficam pendurados harmoniosamente nesse universo do qual conhecemos apenas uma ínfima parte, já que o universo é infinito. Já, porém, com o microscópio, nos foi permitido descobrir e conhecer um outro mundo, o mundo dos infinitamente pequenos. E, finalmente, com o instrumento da mediunidade, no momento certo, Deus nos permitiu conhecer um outro mundo. Um mundo imaterial e invisível aos nossos olhos. Qual é ele? O mundo dos espíritos e suas capacidades e formas de se comunicarem e interagirem conosco. Por isso, pense nisso. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau! Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.